Primeiro encontro entre o presidente Trump e Mamdani está marcado para sexta-feira na Casa Branca. Irmã de brasileiro com green card preso pelo ICE detalha a situação de doença autoimune e tratamento precário em centro de detenção. Incêndio no pavilhão dos países na COP30 repercute internacionalmente. O Brasil News começa agora. Boa noite. O primeiro encontro entre o presidente Trump e o prefeito eleito de Nova York, Mamdani, está marcado para sexta-feira, na Casa Branca. A repórter Aleteia Rodrigues tem as informações. O prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, e o presidente Donald Trump vão se encontrar na sexta-feira na Casa Branca após meses de trocas de farpas e insultos durante a recente eleição. Em comunicado, Trump disse que a reunião deve ocorrer no Salão Oval e que foi solicitada pelo, abre aspas, prefeito comunista, fecha aspas. Eles devem discutir sobre segurança pública e econômica e a agenda de acessibilidade que mais de 1 milhão de nova-iorquinos aprovaram há 2 semanas. Mamdani falou em uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira sobre o tão esperado encontro com o presidente. Mamdani venceu a eleição para prefeito da cidade de Nova York no início desse mês, derrotando o ex-governador Andrew Cuomo por 9 pontos percentuais. Embora fosse pouco conhecido antes da eleição, ele se tornou uma figura pública reconhecida nacionalmente, principalmente por ser socialista e o primeiro prefeito muçulmano da maior cidade do país. My team reached out to the White House to set up this meeting because I will work with anyone to make life more affordable for the more than 8.5 million people who call this city home. I have many disagreements with the president, and I believe that we should be relentless and pursue all avenues and all meetings that could make our city affordable for every single New Yorker. I intend to make it clear to President Trump that I will work with him on any agenda that benefits New Yorkers. If an agenda hurts New Yorkers, I will also be the first to say so. A Netflix obteve a aprovação local final necessária para um mega estúdio de 903 milhões de dólares em uma antiga base do Exército dos Estados Unidos no condado de Mammoth. A seção recém-aprovada abrange uma área de 79 acres, um total de 47 galpões de manutenção e armazéns da época da Segunda Guerra Mundial serão demolidos, para dar lugar a sets de filmagem ao ar livre e um pátio de apoio para as instalações de produção. O local incluirá estacionamento para trailers de elenco, maquiagem e figurino, além de espaço para veículos de apoio e alimentação. Também haverá espaço para novas estradas, acessos, paisagismo e sistema de drenagem fluvial. A fase final concluirá o mega estúdio da Netflix, atualmente em construção em uma área de 289 acres. Após a conclusão, o estúdio contará com 12 estúdios de gravação e até um hotel e atrações para visitantes. Alguns moradores de Oceanport expressaram preocupações sobre trânsito, iluminação, ruído e segurança. A Netflix concordou em ampliar algumas áreas de proteção paisagística e afirmou que continuará coordenando com o condado de Mammoth as melhorias nas estradas e na sinalização. A demolição da primeira fase do projeto começou em maio e a construção da seção final está prevista para começar no próximo ano e terminar em 2028. A Fundação EOS anunciou nesta semana um investimento de $700 mil para ajudar as comunidades de Massachusetts afetadas pela redução e atraso nos benefícios do SNAP, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, após a recente paralisação do governo. O foco da iniciativa são indivíduos vulneráveis, incluindo idosos, veteranos e famílias que enfrentam segurança alimentar. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, celebrou a iniciativa e disse que as doações serão uma tábua de salvação para aqueles que enfrentam a fome no estado. Mais de 1,1 milhão de residentes de Massachusetts dependem do SNAP.
O estudo de acesso a alimentos de 2025 da ONG Banco de Alimentos da Grande Boston revelou que 37% dos domicílios enfrentaram insegurança alimentar no ano passado. E um sargento da polícia de Jersey City foi preso e acusado de abusar sexualmente de uma criança. Andrew Labruno, de 44 anos, também foi prefeito de Dumont de 2020 a 2023 e concorreu como democrata à Assembleia pelo 39º Distrito de New Jersey este ano. Ele perdeu a eleição por 2.500 votos. Os promotores disseram que Labruno conheceu a vítima nas redes sociais. Os investigadores afirmaram ter provas suficientes para indícios de crime, após o suspeito ter prestado depoimento por meio da câmera corporal no local do ocorrido. Labruno é policial em Jersey City há 20 anos. Ele foi suspenso sem remuneração imediatamente após a prisão. A Unidade de Assuntos Internos do Departamento de Polícia de Jersey City está conduzindo uma investigação para determinar a situação funcional definitiva do acusado. E a Polícia Estadual de Massachusetts perdeu um processo de 6,8 milhões de dólares em ação judicial, onde era acusada de discriminação. Um júri ordenou que a Polícia Estadual de Massachusetts pague 6,8 milhões após constatar que a corporação discriminou policiais mulheres e de minorias. O veredito de terça-feira foi confirmado por um funcionário do Tribunal Superior de Suffolk e foi proferido em um processo que acusava a direção da agência de permitir um processo discriminatório de contratação e promoções que impedia mulheres e pessoas de cor de ascenderem na hierarquia. De acordo com o processo judicial de 2016, a liderança foi acusada de selecionar a dedo candidatos para vagas antes mesmo delas serem anunciadas e de permitir um padrão de práticas discriminatórias que impedem muitos de obterem as melhores atribuições em todo o departamento. Um grupo de policiais rodoviários estaduais, atuais e antigos, incluindo mulheres, policiais negros e hispânicos, afirmou que funcionários que não eram homens ou brancos eram regularmente preteridos em promoções concedidas a homens brancos menos qualificados e com históricos disciplinares mais extensos. De acordo com o processo judicial, em setembro de 2018, cerca de 5% da força policial estadual era composta por mulheres e pouco menos de 10% pertenciam a minorias. Em um comunicado divulgado na terça-feira, a Polícia Estadual de Massachusetts afirmou que mudou a forma de operar e permanece comprometida em construir um departamento em todos os níveis hierárquicos que reflita todas as comunidades. A seguir, mesmo proibido de deixar o Brasil, o deputado Alexandre Ramagem é flagrado em Miami. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. O presidente Donald Trump sancionou na quarta-feira o projeto de lei que libera os arquivos da investigação do Departamento de Justiça sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein, encontrado morto em uma prisão de Manhattan em 2019. Trump fez o anúncio em uma publicação no Truth Social.
Os documentos podem revelar mais sobre as atividades de Epstein antes de ser condenado, em 2008, por aliciar uma menor para a prostituição. Epstein circulava em círculos da elite. Ele enfrentava acusações federais de tráfico sexual e a investigação apontou que ele tirou a própria vida. A procuradora-geral Pam Bondi anunciou em uma coletiva de imprensa que o Departamento de Justiça vai divulgar o material relacionado a Epstein dentro de 30 dias. O deputado Alexandre Ramagem, que está proibido de deixar o Brasil, foi visto em Miami. Parlamentares do PSOL pediram ao STF a prisão dele. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Deputados do PSOL pediram ao Supremo Tribunal Federal, STF, a prisão imediata de Alexandre Ramagem, do PL. O pedido foi feito depois que uma reportagem mostrou o deputado em Miami entrando em um condomínio de luxo. Segundo o PSOL, isso indica que Ramagem teria fugido do Brasil para não cumprir a pena de 16 anos de prisão imposta pelo STF por envolvimento em uma trama considerada golpista. O ministro Alexandre de Moraes havia proibido qualquer viagem internacional e determinado que Ramagem entregasse todos os passaportes. Para os parlamentares, estar em Miami é prova de risco real de fuga. Por isso, eles querem que a prisão seja decretada imediatamente. Até o fechamento desse boletim, a defesa de Ramagem ainda não havia se pronunciado. E uma influencer trans famosa nas redes sociais foi morta após discussão com o namorado. Segundo documentos de prisão, Girla Lala, identificada como Maurice Harrison, de 21 anos, discutiu com o namorado Shane White Jr., de 25, dentro do carro antes de ser baleada na sexta-feira da semana passada. A polícia do condado de Broward diz que, em um determinado momento, White disparou. Câmeras de vigilância mostram suspeito saindo do carro com uma arma e reposicionando Girla Lala no assento. Nos áudios do 911, ele grita pedindo ajuda. O namorado foi preso no local e é acusado de assassinato em primeiro grau com arma de fogo. Girla Lala tinha milhares de seguidores na internet e era considerada uma referência no TikTok com trabalho como hairstylist. E o FBI investiga o filho da madrasta de Anna Kepner, adolescente encontrada morta dentro de um cruzeiro da Carnival. Documentos do processo no condado de Brevard mostram que o adolescente de 16 anos, filho da madrasta de Anna Kepner, é considerado o principal suspeito na morte da jovem de 18 anos. Anna foi encontrada morta no dia 8 de novembro, a bordo do navio Carnival Horizon, durante uma viagem em família. Informações dão conta de que o corpo dela estava debaixo da cama, envolto em um cobertor e colete salva-vidas. Por o crime ter acontecido em águas internacionais, o FBI assumiu a investigação. O suspeito, que tem 16 anos, ainda não foi acusado formalmente e o caso segue em apuração para determinar o que aconteceu dentro da cabine do navio. E agora a gente fala sobre o caso do brasileiro que tem green card e foi preso pela imigração ao desembarcar no aeroporto de Miami. Em entrevista exclusiva ao Brasil News, a irmã dele falou sobre como a família tem enfrentado um momento difícil. O irmão de Ana foi preso em agosto ao desembarcar no aeroporto de Miami quando voltava de uma viagem de uma semana ao Brasil. O brasileiro Diogo Fidalgo, de 43 anos, é morador de Miami e tem green card desde os 12. A prisão foi motivada por um fato ocorrido em 2005. Na época, Diogo, que estava desempregado, recebia o seguro-desemprego. Mas não demorou muito para que ele fosse contratado por uma nova empresa. O problema é que o benefício, em vez de ser cancelado, continuou por 2 parcelas. Segundo a família, Diogo só soube da situação em 2009. E para não ficar com nenhuma pendência, ele pagou uma multa de $4.300 e achou que tudo estava resolvido. No entanto, ao desembarcar no aeroporto de Miami, quase 20 anos depois, o brasileiro foi interrogado e detido pela imigração. Eles levaram ele para o quarto e deteram ele. Eles permitiram ele ligar para minha mãe e para minha tia para explicar o que estava acontecendo. Ele ficou dentro do aeroporto 4 dias,
sem tomar banho, eles esqueciam de trazer comida para eles, não falava nada, eu ligava e ligava, eles falavam para mim, para de ligar, esse não é um customer service hotline. E não dava informação pra gente. Depois de 4 dias, ele foi transferido para Chrome Facility, que é em Miami mesmo. É tanta coisa, é tanto maltratamento, é um tratamento desumano. Ele tem lista e listas de coisas que eles fazem que não estão honrando nem o fato dele ser um humano, uma pessoa, sabe? Diogo ficou no centro de detenção em Miami por 1 mês. Há poucos dias de uma audiência, ele foi transferido para outro centro no Texas e perdeu a corte. Uma nova audiência está marcada para 11 de dezembro. A preocupação da família é ainda maior porque Diogo tem sarcoidose, doença autoimune, e precisa de medicamentos. A irmã dele afirma que o tratamento que ele tem recebido no centro de detenção não é adequado e que as condições do local são desumanas. No próximo bloco, o incêndio atinge o pavilhão dos países na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. Um incêndio que atingiu o pavilhão dos países na COP30 em Belém nesta quinta-feira repercutiu internacionalmente. O espaço onde aconteceu as negociações oficiais precisou ser evacuado. Não houve feridos. Um vídeo que circula na internet mostra o início do incêndio e o desespero das pessoas para deixarem o local. Depois da correria e apesar do susto, ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros e seguranças trabalharam para conter as chamas e isolar o pavilhão. Em coletiva de imprensa, o ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que o fogo pode ter sido provocado por um curto-circuito. Em comunicado, a organização da COP30 informou que o incêndio foi controlado e ninguém se feriu. A área que pegou fogo, chamada de Blue Zone, abriga delegações oficiais, chefes de Estado, observadores e imprensa credenciada. O incêndio será investigado. E agora a gente muda de assunto para falar de um caso que teve uma reviravolta. A Polícia Civil de São Paulo desmentiu a versão do motorista de uma carreta que teria sido vítima de um sequestro e que ficou amarrado a uma falsa bomba. De acordo com a polícia, Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, confessou em depoimento que forjou todo o cenário no rodoanel Mário Covas. Antes, ele havia dado versões diversas do suposto sequestro. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que ele estacionou o veículo e atirou uma pedra no para-brisa e depois chamou de ataque. E o motivo de toda a encenação era para chamar atenção sobre a insegurança dos caminhoneiros nas estradas brasileiras. A situação mobilizou o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT. O homem foi indiciado e vai responder em liberdade por falsa comunicação de crime, além de pagamento de multa.
E agora você vai conhecer um atleta brasileiro de 96 anos que ainda não pensa em parar de competir. Aos 96 anos, Odilon Martins não pensa em pendurar os remos. O ex-atleta profissional de Santa Catarina ostenta o título de remador ativo mais velho do mundo. A conquista é fruto de quase 8 décadas dedicadas ao esporte. Martins treina quase todos os dias no Clube Aldo Luz, em Florianópolis. Tudo começou no início dos anos 1950 com um convite casual que mudou a trajetória de vida para sempre. Antes do remo, eu fazia basquete. E como eu passava sempre na frente do clube de remo, me convidaram para remar. Eu aceitei e foi realmente muito bom. Eu venci as primeiras regatas, principiante, novíssima, classe aberta. Isso fez com que eu não parasse mais de remar. Martins já competiu em regatas em mais de 30 países, acumulando mais de 20 títulos mundiais no remo master. Como master, eu tenho vencido quase todas as provas desde 1991. Isso participo em mais de 36 países. A Europa toda, Canadá, Estados Unidos. Eu tenho mostrado competência para ganhar desse pessoal todo, não é fácil. Em 2016, Martins foi um dos escolhidos para carregar a tocha olímpica. Este ano conquistou uma medalha de prata na Espanha e segue sem dar sinais de que vai diminuir o ritmo. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as nossas notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.